Lá, eu sou dono, sou proprietário. Quando eu sou proprietário, meu nome está na matrícula do imóvel. Qualquer outra coisa que eu tenha que não seja propriedade no cartório de imóveis, na matrícula, único documento exclusivo, qualquer outra coisa que eu tenha, contrato de gaveta, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, qualquer outra coisa que eu tenha é posse. Então, quando você entra num imóvel, ele está abandonado, você passa a ter posse. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no terreno, né, na casa, você passa a ter posse desse terreno. A posse pode ser direta, indireta ou alternada. Direta você aluga, direta você mora, você produz, você abre um lava-rápido, um estacionamento, você faz alguma coisa, uma atividade produtiva. Isso é posse direta. Retificando aqui, a indireta você aluga e empresta, e mesmo assim você pode fazer uso campeão no seu nome. E existe a posse alternada ainda. A posse alternada é aquela posse que você tem a chave no bolso, você não aluga, você não empresta, você também não mora e também não tem comércio, mas a chave está no teu bolso. Você é o responsável, isso é posse alternada. Essa posse alternada também é passiva de regularização. No Brasil, nós temos pelo menos 3 procedimentos de uso capião: judicial, extrajudicial e administrativo. Muita bobagem é falada. O YouTube está muito poluído, né? Muita gente falando besteira, o Instagram. O mundo está meio chato, né? A gente é do bem, a gente sempre está sorrindo e vamos embora. Tem que ser assim, mas o mundo está meio chato. Muita gente vendendo, né, Paulo? O tempo todo, vendendo. É irritante, né? E muita informação errada. As pessoas ligam uma câmera e não sabem o que está falando. Então eu vejo por aí, só pode fazer uso capião se você não tiver outro imóvel no nome. Não é verdade. Esse fiscal aposentado da prefeitura, ele tem mais de 73 imóveis no nome e está fazendo uso capião, vários, né? Então não tem nada a ver. Algumas espécies de uso capião, são 36, você não pode ter o imóvel no nome, mas de algumas é 2, 3, o resto você pode. Você pode fazer uso capião tendo o imóvel no nome. Pode fazer uso capião um imóvel superior a 250 metros quadrados, se for urbano, ou 50 hectares se for rural. Depende do uso capião que você vai escolher. De fato, isso é muito comum. O que as pessoas fazem, né? Entrou no imóvel, faz uso capião. Por quê? Eu não preciso ter 15 anos de posse, 10 anos, 5 anos para fazer uso capião. Existe um instituto que chama Soma da Posse. Então eu compro a sua posse, 5 anos, 10 anos, eu faço uso capião no meu nome, com um dia de posse, um mês, um ano. E existe a posse complementar. O Superior Tribunal de Justiça chegou à decisão que é possível fazer uso capião e o tempo que durar a ação do uso capião não é perdido, ele é contabilizado, né? Então, o seu caso é o típico caso que, se você, de fato, tem a posse desse imóvel, esse imóvel abandonado, você precisa ter um documento para conseguir, talvez, passar água para o teu nome, luz, ou tentar ligar, né? Talvez transferir um IPTU. E esse documento, muitas vezes, o único documento que você vai ter é o protocolo de distribuição da ação de uso capião. Ou seja, aquele protocolo que a gente às vezes acha que não vale nada, é um protocolo que você deu entrada no Poder Judiciário para regularizar o imóvel. E aquele protocolo te ajuda para você ter o álibi de passar água, luz, ligar alguma coisa naquele terreno, naquela casa, naquela propriedade. Outro fato, o uso capião em andamento, ele é um escudo protetor. Então, se alguém entrar com uma ação reivindicatória, arbitramento de aluguel, você tem o uso capião para se defender, para conseguir permanecer no imóvel, né? Então, Cicos, eu assisti muitos vídeos, antes de estar a consulta, eu assisti muitos vídeos seus. Que legal. E vi você falando muita coisa. Então é o seguinte, a minha dúvida era uma dessas. A questão, vamos lá, se eu tiver real interesse em fazer o uso capião, estou lá, porque eu vi o senhor dizendo, vocês têm que limpar o terreno, tem que fazer uma calçada, tem que fazer um cercado, fazer alguma coisa do tipo. A minha dúvida vamos lá, se eu tiver interesse em fazer esse uso capião... Paulo, e uma questão importante, viu? Desculpa te cortar. Veja que esse caso, não é caso de uso capião extrajudicial. Vendem para nós uso capião extrajudicial, que você vai no cartório e resolve tudo. Mas o pessoal que vende isso na internet vive o mundo da lua. É um pessoal que vive de, sei lá, o que eles querem viver. Mas não é a vida real da prática da advocacia. Porque temas polêmicos, né? Então, uso capião de herdeiro, uso capião de imóvel público, uso capião de imóvel abandonado, uso capião que você tem que fazer a posse no decorrer do processo, uso capião que tem litígio, briga, ou ainda, né, que você precisa fazer posse, instruir melhor, é judicial e não é extrajudicial.
Então vem o uso capião extrajudicial que nunca vai existir no Brasil. Veja que o seu caso, você já percebeu que é judicial, você precisa do judicial, porque você precisa ganhar tempo. Então, assim, a minha dúvida é porque é o seguinte, existem essas janelas de tempo, 5, 10, 15 anos, não é isso? Isso, que você pode ter a posse complementar e pode ter a soma da posse, você pode usufruir disso, né? Você distribui a ação sem posse nenhuma. E aí essa ação, ela vai durar 5 anos, você ganha o uso capião, um exemplo, né? Você ganha o uso capião com ação em andamento. Você faz posse para uso capião com uso capião em andamento, entendeu? Entendi. Mas eu vou te dar coisa. Hoje eu não tenho essa janela. Eu tô com um mês lá que eu mandei limpar o terreno. Tá. Você já usa para guardar carros? Você passou a lavar rápido para lá? Não. Não. Porque tá bem do lado, não tá? Tá do meu lado. Do seu ladinho lá. E hoje você não guarda carro lá ainda, por quê? Por receio, porque o terreno é aberto, por quê? Não, é porque o terreno tava com a mata muito alta. Eu mandei limpar realmente, assim, então assim, eu preciso passar uma máquina para nivelar o terreno, ainda preciso ajeitar o terreno, para eu começar a usar de alguma forma. Do jeito que está lá hoje, eu apenas mandei limpar, tirei toda a mata, mandei dar um rosto. Quando cessar um pouco mais as chuvas é que eu vou mandar fazer a terraplanagem lá dele, para eu mandar cercar, enfim, fazer e começar a usar ele de alguma forma. Mas a minha dúvida já que eu não tenho essa janela de tempo, desculpa perguntar, mas hoje lá é terra? Como que é esse terreno? Você vai jogar pedra? Para guardar os carros, você vai jogar pedra, o ideal, né? Não, assim, na verdade, o meu lava-jato já é um terreno grande, que suporta a minha atividade, é um terreno grande. Tá. Como esse está ao lado, eu já pensei realmente foi da questão de fazer uma casa para mim, já que eu moro de aluguel, entendeu? Ah, entendi. E para você seria 10, porque é do lado do teu negócio, né? Sim. Mas lá, como está um terreno, está lá há mais de 15 anos, então assim, tinha árvores muito grandes, mandei cortar tudo. Agora, hoje em dia está limpo, só que ainda tem toco, tem muito entulho, tem muito lixo, que só vai dar para eu limpar mesmo, deixar mesmo nivelar quando cessarem um pouco as chuvas. Isso eu vou fazer, mas só quando cessar um pouco mais a chuva. Vou contratar uma máquina e mandar terraplanar lá. O senhor me entendeu? Entendi. E lá só tem o terreno ou tem uma casa já? Você vai ter que construir do zero lá? Não tem terreno. Não tem casa. Existia um galpão. Lá existia um galpão de alvenaria que no inteiro consta que como foi para leilão, não sei o que, a prefeitura mandou demolir tudo lá, tá tudo demolido. Então não tem mais nada em pé. Não tem mais nada em pé. A minha dúvida é, como eu não tenho essa janela de tempo, de 5, 10 e 15 anos, como existe um gravame no documento do imóvel? Esse gravame do documento, isso, na verdade, para efeitos de uso capião, isso não é importante. Por quê? Quando a gente fala de gravame na matrícula, o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Eu consigo, com o uso capião, com os requisitos posse, mansi passivo, que nos domine, eu consigo me tornar proprietário. Mas não é uma forma derivada. Ou seja, derivada compra e venda. Então eu pego o contrato e o que tem na matrícula me interessa, porque eu estou comprando. Porque senão muitas vezes evita, né, de eu conseguir colocar meu nome na matrícula. Ou ainda pode gerar uma nulidade. No uso capião não existe isso. Por mais que a matrícula tenha gravames, por mais que a matrícula tenha tatuagens, né, isso não vai atrapalhar nunca você se tornar proprietário. Porque o uso capião, para ficar bem didático, é uma vida nova. Tanto é que o mundo ideal é que o cartório abra uma matrícula nova. Aquela matrícula do passado, certo, ela ser encerrada, inativada, né? Inativa, né? O correto é a abertura de uma matrícula nova. Muitos cartórios não fazem isso, acabam aplicando o princípio da conservação das matrículas e mantêm a mesma matrícula. Mas da sentença, do registro da sentença de uso capião para frente é uma história nova. O que tem para trás não vale mais nada, entendeu? Mas assim, a minha dúvida, o meu receio, pessoal, é o seguinte: já que esse imóvel está lá penhorado, né, que eu acho que ele está penhorado lá, existe essa indisponibilidade de bens, o dono não pode vender, não pode fazer nada. Mas para você no uso capião não muda nada, você vai ganhar do mesmo jeito, entendeu? Não, então, mas o meu receio é o seguinte: vamos supor que hoje o pessoal lá, os credores, ganham
os processos lá contra o devedor, e aí esse terreno vai para a justiça, para pagar os credores. Você está me entendendo? Mas você, por isso, olha que interessante. Hoje, para você investir lá, para investir mais, né? O ideal é você fazer o quê? Uso capião. Ou seja, o seu uso capião não é aquele uso capião que você vai entrar, vai ficar lá 5 anos, 10 anos para depois entrar, porque pode ser muito tarde. Esse é o típico caso que o seu uso capião ele acaba sendo estratégico. Você entrou no imóvel, já tem um período de tempo curto, mas entrou, esse imóvel abandonado, então você vai fazer o uso capião para quê? Para poder se defender, porque se alguma coisa acontecer, se alguém aparecesse, uma ação, uma notificação, você vai usar o uso capião para se defender, você vai usar o uso capião para suspender tudo, entendeu? Mas isso não me garante que no final eu fique com o imóvel. Se você fizer isso, você tem uma chance de defesa, você tem a oportunidade de se defender, tem uma tese de defesa para ficar com o imóvel. Agora, você sai lá fazendo benfeitorias, né? Manutenções, e não tem o uso capião para te proteger por trás, aí você entra num risco maior e muito maior. Se você tem o uso capião em andamento, pode acontecer qualquer coisa, mas você tem a súmula 237 a seu favor. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Ou seja, o seu uso capião não é só para regularizar o imóvel, o seu uso capião é para se defender. É um escudo protetor, um guarda-chuva. O seu uso capião é o típico uso capião que, se você ganhar, é excelente. Posse complementar, posse no decorrer do processo. Mas vamos dizer que você não ganha, que não bateu os 5 anos que você precisa. Um exemplo, o uso capião foi julgado em 3. Professor, eu perdi o uso capião. Recorreu, né? Não deu 5 anos ainda. Para você não foi perdido o uso capião, porque você usou para se blindar, usou para se proteger, usou para não perder a posse, entendeu? Entendi. Hoje, no Brasil, no passado, a gente fazia as ações pensando no resultado. Hoje não, o direito ele virou muito estratégico, né? Hoje, se você entrar lá e falar, vou fazer minha casa, uma benfeitoria, você vai gastar muito dinheiro. E aí? Que defesa que você tem? Como que você vai conseguir ligar água, luz? Que documento que você tem? Nenhum. Por isso o uso capião, como nós temos no Brasil a tese da posse complementar, o certo, o correto, é ingressar para o uso capião o mais rápido possível para você fazer as benfeitorias dali para frente. Porque esse uso capião vai te ajudar o quê? Provar as benfeitorias, a posse de boa-fé, vai te ajudar a se defender se aparecer alguma ação. Você vai ter uma tese. Não, juiz, eu não posso ser desocupado. Aqui, ó, tem o uso capião em andamento. Suspenda tudo até que o meu uso capião seja julgado daqui 3 anos, 5 anos. Então, o uso capião para você, ele acaba sendo estrategicamente obrigatório para te manter na posse, para te proteger na posse e para te ajudar em todos os sentidos. Você receber benfeitorias realizadas, você não sair da posse, você talvez também você conseguir ligar água, luz, porque você tem um protocolo que você distribui uma ação no Poder Judiciário para regularizar o imóvel. Você tem um documento, é um documento, entendeu? O senhor mencionou a questão da boa-fé, que foi uma das... O senhor tocou no assunto agora que eu me lembrei. É a questão do... Quando você entra com... Tem que ter... Quando você entra com... Você viu como... campeão, você viu como hoje, né, o Paulo, hoje o uso capião, ele tem vários segredos. Se você for estudar o uso capião, parece que é um negócio xoxo. Ah, se tiver 10 anos de posse, entra com o uso capião. Não, o uso capião não é isso, é muito fraco, é muito feijão com arroz. Eu uso o uso capião porque eu quero investir, eu quero receber benfeitoria se amanhã depois der errado, eu quero me proteger, não quero perder a posse. Ou seja, você acaba usufruindo do uso capião mais para se defender do que propriamente para regularizar um imóvel, entendeu? Entendi. A questão de não ter litígio para fazer o uso capião. Nesse primeiro momento, vamos supor, eu ingressei com o uso capião hoje. Hoje não tem litígio. Verdade. Mas e amanhã? E amanhã, se algum dos interessados lá invadiram lá o terreno, vou ingressar aqui com a reintegração de posse, aí começa a ter litígio, não é isso? Isso mesmo. O uso capião, ele nasce de jurisdição voluntária, né? Ou seja, nós não temos litígio. E se alguém se opor quer dizer que se habilitou, se opor quer dizer que apresentou contestação, aí ele se tornou um uso capião litigioso. Aí nesse caso, o que você vai fazer? Você vai se defender. Você vai se defender com base no uso capião. Aí que está a diferença da gente fazer uma ação
de uso capião protetiva, né? Porque essa ação de uso capião, no seu caso, é para te proteger. Claro que você quer ganhar. Se der certo de demorar 5 anos esse uso capião, você vai ganhar. Mas mais que ganhar essa ação, você quer usar ela para se proteger. E outro detalhe importante, o uso capião não faz coisa julgada. Então vamos dizer que você perdeu essa ação de uso capião, não por falta de direito, mas porque você não bateu o lapso temporal que era necessário. Nunca mais vou poder propor ação de uso capião. Não, você pode sim. O uso capião não faz coisa julgada material. Você pode, no ano que vem, propor uma nova ação. Ocorreu o transjulgado, 2 semanas depois, propor uma nova ação de uso capião. Ou seja, você consegue propor uma ação de uso capião nova. Porque é um direito seu e a posse você não para de fazer nunca, né? Então não é uma ação que vai te travar. Você nunca mais vai poder propor ação de uso capião, entendeu? Entendi. Então, assim, nesse caso, o senhor me aconselha a fazer um uso capião protetivo. Isso aí. Você entendeu? É isso aí. Para tentar no decorrer do tempo, atingir essa janela temporal. Porque você não pode ter a posse de um imóvel e ficar nessa situação. Hoje, que situação que você está? Você está num limbo. Um limbo possessório. Você vai começar a investir e aí? E qual tese? Qual documento que você tem? É uma situação horrível, né? Hoje chega a polícia militar lá, a polícia militar não tem que fazer nada nesse caso, né? Eles têm que orientar quem se diz dono ou possuidor a ingressar com uma ação. Não pode a polícia falar, sai daí, isso é abuso de poder. Polícia militar, civil, qualquer outra, né? Isso é uma questão que não é uma questão criminal, é uma questão civil, tem que ser resolvida na questão civil. Se é que vai aparecer alguém, se é que isso vai acontecer. Hoje, se aparece alguém lá, que documento que você tem? Nenhum. E quando você tem uma ação de uso capião distribuída, a ação judicial de uso capião, você tem um protocolo. Ou seja, um policial militar ou qualquer pessoa que aparecer lá, olha, eu tenho uma ação de uso capião. Tá aqui, tá em andamento, ó. Tá aqui, ó. Ou seja, a outra parte tem que ser orientada a ingressar com uma ação, seja reintegração de posse, seja reivindicatória. A outra parte vai ter que ingressar com a ação para discutir com você a sua posse, né? É diferente ter um uso capião em andamento. Por isso o uso capião, mais que uma ferramenta para regularizar imóveis, é uma ferramenta muito importante para se defender. Súmula 237 do Supremo. Né? Professor, eu posso ler bem aqui o que tem aqui nesse documento que eu consegui no cartório? Claro, com certeza. Pode sim. Protocolo número tal, de 2 de maio de 2016. Procede-se a esta averbação nos termos do ofício 052/2016, datado de 18/4/2016, expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí, com marca de picos, devidamente assinado pelo analista judicial, fulano de tal, nos autos do processo número tal,